Porque às vezes a gente esquece um pouco, a gente se liga tanto nas coisas desse mundo e achamos que o sistema político, econômico é que predomina, que nada. Quem predomina, quem manda, quem reina é Deus. E eu estava vendo aqui e viajei no passado em ver como Deus é grande. Então diz aqui o Salmo 135, a partir do versículo 3, diz assim: louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável, não é mesmo? Porque o Senhor escolheu para si Jacó e a Israel, para seu tesouro peculiar. Porque eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo que o Senhor quis, Ele o fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Faz subir os vapores das extremidades da terra, faz os relâmpagos para a chuva, tira os ventos dos seus tesouros. Foi ele quem feriu os primogênitos do Egito, desde os homens até os animais. Aleluia! Que operou sinais e prodígios no meio de ti, ó Egito, contra Faraó e contra seus servos. Amém? Ele é lindo, todo ele é muito lindo. Mas nós vamos ficar aqui com o que eu já tirei para nós aproveitarmos e vemos a grandeza de Deus, irmãos. Tem fenômenos criados por Deus que a gente não encontra. Nós que somos leigos, não encontramos explicações. Por exemplo, isso aqui: faz subir os vapores das extremidades da terra, faz os relâmpagos para a chuva, tira os ventos dos seus tesouros. Isso é muito lindo. Eu nasci numa região muito interessante, que lá tem um vento chamado norte. Mas, gente, você não tem noção a força desse vento. Para quem conhece a nossa topografia aqui, fica no acesso que vai para Barra Mansa, aqui no alto da serra, perto dos túneis. Ali surge um vento. Se você olhar a folha das plantas, principalmente bananeiras, são todas rasgadas, né? As árvores são quase desfolhadas. É uma força tão grande desse vento. Ele passa ali no bairro de Serra d'Água com uma força enorme. Quem estiver de carro, bicicleta, moto, sente a presença, a força do vento. E na mesma intensidade que ele sai lá de cima, ele para na altura ali da Rio Santos. Ele para e ninguém vê absolutamente nada. A gente não sabe onde é a morada dele, nem onde ele se esconde. Simplesmente ele sopra quando quer e para exatamente naquele limite ali. Eu pude presenciar algumas vezes, a nossa casa até foi destelhada. Tamanha força que ele passava na nossa região. E eu vejo aqui que quem faz isso é Deus. É Ele quem faz os relâmpagos para a chuva, tira os ventos dos seus tesouros. É verdade. Isso é um tesouro de Deus. Quem vai para o Rio de Janeiro, ali na altura de Mangaratiba também, que ventania tem ali. É semelhante a esse que venta aqui em Serra d'Água. Vento forte. Se você estiver descuidado e for caminhando, ele tira você. Às vezes você até se inclina para frente para caminhar, para vencer a força, o impacto da força do vento. É ele quem cria isso. Mas eu não quero falar de vento. Eu estou apenas fazendo aqui um comentário de concordância com a força que tem o nosso Deus. E diz que foi ele quem feriu os primogênitos do Egito, desde os homens até os animais. E que operou sinais e prodígios no meio de ti, ó Egito,
contra Faraó. Veja bem. E com ira, os seus servos. Sabe, queridos, o nosso Deus é um Deus muito especial. A gente observando, este salmo é apenas uma base para o que nós vamos falar, a gente vê a ação de Deus quando a pessoa se propõe, quando a igreja ou o homem em si, ele se propõe em falar com Deus, em orar a Deus. Nós podemos ver o quanto ele é suficiente em criar situações e meios para dar livramento, para fazer as coisas acontecerem. Se você abrir sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 2, você vai observar que o povo de Deus, o povo de Israel, estava lá oprimidos no Egito. Faraó subjugava esse povo. Há 400 anos eles estavam lá escravizados. Nasceu um filho de Hebreu que ganhou o nome de Moisés. E ele foi salvo por milagre, porque naquela ocasião o povo hebreu estava crescendo muito no Egito como escravos. Eles estavam se multiplicando, chegou um ponto de ser um número maior do que os próprios egípcios. E o Faraó, preocupado, então decidiu eliminar os homens que nascessem. E por providência divina, separaram Moisés, esconderam, deram um jeito de esconder Moisés, para que ele não fosse morto. E numa atitude assim, a última tentativa para salvar o menino, colocaram ele dentro de um cesto de vime, jogaram no rio Nilo para descer rio abaixo. E veja que o rio era infestado de crocodilos, poderia virar aquela pequena embarcação, ele poderia morrer afogado, enfim, muitas coisas poderiam ter acontecido com Moisés. Mas tudo quando Deus está no controle, dá certo. Calhou de a filha do rei Faraó estar se banhando, percebeu aquele objeto e ouviu alguma coisa, algum ruído, e pôde perceber que era uma criança. E ela penalizou-se e deu jeito de resgatar aquela criança e arranjou um meio de criá-lo escondido, protegê-lo. Esse menino cresceu, por uns tempos foi amamentado pelas pessoas devidas, que estavam acompanhando de longe, ofereceram-se para prestar ajuda. Para resumir, ele cresceu, tornou-se homem. E com o tempo ele estudou, teve uma cultura magnífica, excelente, mas ele descobriu que na verdade ele não tinha sangue egípcio. Ele era hebreu. E ele então começou a sentir, em ver o seu povo, ele tinha uma vida regada, bonita, farta. Ele estava sendo tratado de uma forma principesca. Teria um futuro brilhante no palácio. Mas ele, um dia, doeu em ver seus compatriotas sofrendo tanto. E ele interviu e acabou matando um egípcio em defesa dos hebreus. E ali começa a saga de Moisés. Temendo ser descoberto ou morto por Faraó, ele empreendeu fuga. E saiu errante pelo deserto, não tinha uma rota apropriada para ir. E ele caminhou muito tempo, deserto afora. E nós vemos aqui, neste mesmo capítulo 2 de Êxodo,
no capítulo 20, no versículo 23, fala sobre a morte do rei do Egito. E aconteceu depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel, olha só, suspiraram por causa da servidão, e clamaram ao clamor e subiu a Deus por causa de sua servidão. Escute isso, clamaram, e ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus. Aleluia. Está vendo como o clamor faz a diferença, irmão? Escravizados há centenas, há séculos, oprimidos, cegos, terrivelmente afligidos. Mas no dia que eles se lembraram do Deus verdadeiro, que muitos deles já estavam até acostumados já com a idolatria, com o paganismo, mas eles voltaram o clamor para Deus. E o versículo 24 diz: e ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão. O nosso Deus é um Deus de conserto, é um Deus de compromisso. Aquilo que Ele prometeu, Ele não muda. Ele manteve de pé a sua promessa. Tinha promessa com Abraão, com Isaque e com Jacó. Aquele povo que estava ali era o Jacó de Deus, sofrendo na escravidão. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus, tanto tempo esquecidos, terras estrangeiras, mas Deus os conheceu e os ouviu e os abençoou. Olha, Moisés estava longe, muito distante dali. Eu creio que ele não tinha projeto pessoal de jamais voltar lá, até porque ele temia pela sua própria vida. Mas é interessante que lá ele teve no meio do deserto, Moisés teve uma experiência muito grande com Deus, porque no capítulo 3, Deus aparece para Moisés. E ele já estava adaptado lá, com uma família, que diz aqui, ó, e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virara para lá ver, bradou Deus a ele no meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira dos teus pés sapatos, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar
cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Jebuseu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim também. Tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse Deus, certamente eu serei contigo. Isso será por sinal de que eu enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus, eis que quando vier os filhos de Israel, olha só, queridos, eu disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor Deus vosso Pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o seu nome, eternamente. E este é meu memorial de geração em geração. Amém? Então observe bem, meus irmãos. Vamos analisar um pouquinho a situação de Moisés. Criado na idolatria, ele não teve muita afinidade com Deus Todo-Poderoso. Ele via mais nas dependências lá do paganismo. Mas quando a pessoa é escolhida por Deus, por mais distante que ele esteja aparentemente do convívio das coisas de Deus, mas Deus se manifesta. Deus viu que havia uma sinceridade no coração de Moisés, havia um desejo nele, quando ele tentou livrar os israelitas que estavam lá apanhando, sofrendo. Ele tentou agir do jeito dele, mas não seria na força bruta que ele conseguiria salvar o seu povo da escravidão. Então ele precisou ganhar experiência no deserto. Na verdade, eu creio que ele nunca tinha tido um contato direto com Deus. Ele nunca tinha ouvido a voz de Deus. Daí veio a dificuldade de ele ver toda aquela visão poderosa. Ver o fogo queimando um vegetal que não consumia. Ele, quando aproximou-se para ver, era fenomenal. E brada uma voz, não te aproximes. Tire o seu sapato, seus calçados, que o lugar que você pisa é santo. Aí ele ficou curioso. Deus se identificou a ele e deu a ele uma missão a que ele mais temia, de ele voltar lá de onde ele saiu foragido, assustado, para libertar os seus irmãos. E foi um tanto difícil. E ele disse, como poderei convencê-los? Em nome de quem eu vou tirá-los de lá? Aí ele disse, o Deus de vossos pais me enviou a vós. E eles me disseram qual é o seu nome. É interessante. Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Qual é o ser? Qual é o Deus
Qual é o poderoso que teria essa moral e essa autoridade para se identificar desta forma? E nós sabemos, irmãos, todo o desfecho desse ocorrido. Moisés alegou que, devido ao tempo que ele viveu solitário, 40 anos no deserto, longe da cultura, longe de livros, de estudos, não tinha muito com quem conversar, ele tornou-se uma pessoa com dificuldade de verbalizar, e ele alegou que ele tinha dificuldade para transmitir as palavras. E Deus simplesmente, para facilitar, falou: não, mas tu não irás só. Eu te enviarei e levarás outro contigo. E ali haverá, então, uma facilidade de comunicação. Mas você é a pessoa enviada. E ele foi. E lá, então, Arão começou a ajudá-lo. Interessante, irmãos, que pelos métodos naturais, jamais, Faraó liberaria aquele povo, porque davam lucro, trabalhava a troco de comida, ganhavam praticamente nada, viviam uma vida miserável. Mas eu quero dizer aos irmãos que o zelo, isso serve de base para nós hoje também. Hoje nós podemos ver que tem muitos ímpios, pessoas abastadas, cheias de dinheiro, luxo, fartura, aviões, helicópteros, mansões. E às vezes você serve a Deus com tanto zelo, com tanto carinho, é um instrumento na mão de Deus, e vive de forma bem humilde, casas simples, vive de uma maneira sacrificada, mas isso não desmerece o seu relacionamento com Deus. Observem bem que o povo do Egito, eles tinham muitos deuses. Era um deus para cada atividade. O povo hebreu, eles tinham apenas um Deus, que aqui para Moisés ele se identificou como o Eu Sou. Aquele mesmo que havia prometido lá atrás a Abraão, a Isaac e Jacó, que seria o libertador, o cuidador do seu povo. 400 anos depois, veja bem, irmão, nós temos aí uma durabilidade de 100 anos no máximo. Quanta gente que com 10, 6, 15, 20 anos desistem, esquecem de Deus. Já foram grandes homens, mulheres, profetas, pessoas que adoravam a Deus em espírito e em verdade, pastorearam, fizeram coisas excelentes para Deus. Nessas poucas décadas já não faz mais nada. Apostatou, perdeu o ânimo, perdeu aquela comunhão. Tantas vezes como Moisés ouviu a voz de Deus, mas perdeu o temor, perdeu a aptidão espiritual, sentiu saudade do passado, do Egito, deixou de acreditar no Eu Sou, para ouvir conversa de homens, pecadores, mulheres pecadoras, abandonaram seus princípios, esquecendo que um dia esse fogo que ardeu na sarça para Moisés, queimou também você, purificou você, deixou de seguir esse Deus, que é tão genuíno e verdadeiro, cumpridor de promessas, e voltou à escravidão. E aqui Deus, ele mandou Moisés ir. E Moisés vivenciou coisas que ele nunca tinha visto na vida dele. Os magos lá do Egito faziam alguns truques, mas não eram convincentes. Mas logo na primeira demonstração que Moisés deu a Faraó, que ele não estava só, até porque ele conhecia a formação de Moisés e viu que ele voltou totalmente diferente. Aqui no capítulo 4, nós vemos que uma vara que ele usava tornou-se uma serpente. Foi impressionante, mas aí ele falou: mas isso aqui é fácil, isso aqui nós também fazemos. E os magos fizeram também.
com que o bordão deles virasse uma serpente, porém, as serpentes que foram produzidas pela vara que Moisés usava, ela deglutiu, engoliu as que foram produzidas pelos mágicos. Então nós vemos que Deus começou então a mostrar quem mandava. E nós sabemos, queridos irmãos, que a entrosação de Moisés com Deus foi muito grande. Quando ele chegou lá, para poder começar então a demonstrar realmente em nome de quem ele tinha ido, ele falou com o faraó. Ele explicou a razão por que ele tinha ido ali. E só que houve resistências, muita resistência. Aí houve uma reação em cadeia. No versículo 6 do capítulo 5. Portanto, deu ordem Faraó, naquele mesmo dia, aos seus exatores do povo, aos seus oficiais, dizendo: daqui em diante não tornareis a dar palha ao povo para fazer tijolos. Aí o negócio piorou. Fizeste ontem e anteontem, vão eles mesmo e colham palha para si. Eles imporeis a conta dos tijolos que fizerem ontem e anteontem, nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam dizendo: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Quer dizer, ele começou a impor um jugo mais pesado para os filhos de Israel. E eles já não tinham mais forças. Estavam vivendo um período difícil. E nós vemos no capítulo 6 que então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará da sua terra. Glória a Deus. E quando Deus faz promessa, irmãos, ele não falha. No versículo 7 do capítulo 6 diz: e eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios, e eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei minha mão, que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, sempre fazendo menção dos patriarcas, e vou-la darei por herança, eu, o Senhor. Aleluia, graças a Deus. E nós vamos vendo o compromisso de Deus com a sua palavra. Ele dizendo o que ele havia de fazer. Ele dizendo o que ele havia prometido, ele cumpriria. Só que Faraó tinha um coração duro, permitido pelo próprio Deus. Ele estava a fim de abrir mão dos lucros que os escravos davam a ele. Só que Deus não sabe como trabalhar. Tudo que nós somos, temos, é formado por Deus. É Ele quem levanta, é Ele quem abate, é Ele quem exalta, é Ele quem humilha, é Ele. Não importa quem seja o homem, está sob o domínio dele. E nós vemos aqui, no capítulo 7, versículo de número 19, a primeira praga. As águas se tornam como sangue.
Daí começou. Moisés, ele nunca tinha visto fenômenos dessa natureza. Eu, na minha modesta forma de pensar, eu acho que o povo de Deus nunca viu tanto milagre simultaneamente, e milagres fortes, prodígios fortes, como nessa época. E daí eles acharam que aquilo era apenas um truque. Os seus mágicos também fariam a mesma coisa. Então Deus propôs então de mandar a praga das rãs. Irmãos, é um bicho asqueroso. Parece muito com sapo. Não é, mas parece. Então imagina se 10 incomoda, imagina milhares. Não só andando nos quintais, mas adentrando nos compartimentos das casas, com um detalhe. Casas egípcias, e não de hebreus. Incomodando demais, até o próprio palácio do rei Faraó. Terrível, não é? Pois mesmo assim, ele continuou com o coração duro. Era um povo que certamente os egípcios tinham a sua cultura, era um povo limpo, bem cuidado, era diferente. Eles viviam na metrópole e os pobres na periferia. Os hebreus na periferia. Aí vem as pragas dos piolhos. Que desconforto, as madames, princesa, rainha, todo mundo lá. As mulheres dos nobres se coçando e matando os bichinhos e não dava conta. Era muitos piolhos. Não incomodava só o rei, a todos os egípcios. E o faraó continuava de coração duro. E eu quero aqui, irmãos, observar com você que isso é lição para nós. Às vezes Deus está te capacitando, Ele está pelejando contigo em alguma peleja. A vitória não vem instantaneamente, ela vem por etapas. E às vezes você diz, estou orando, alguma coisa aconteceu, outra, espera! Deus cuidará de ti. O seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Não é o que nós cantamos? Aí passou a praga dos piolhos, não cedeu. Veio a praga das moscas. Irmão, que bicho nojento. Mosca aos milhões e milhares. Os alimentos, os compartimentos. Devia ser horrível. E mesmo todo esse incômodo, Faraó continuou com seu coração duro. Depois veio a praga da peste nos animais. Os cavalos egípcios, os rebanhos, as pessoas. Irmãos, quantas perdas tiveram. E todos os animais foram atingidos, de nobres e de humildes, com exceção do povo hebreu. Eles estavam sob a proteção de Deus, pois ainda assim, o coração de Faraó estava fechado. É a praga das úlceras. Queridos, úlceras são feridas sensíveis, que quando não é aquela úlcera que da gastrite surge uma úlcera interna, não. Úlceras na cutis, na pele, no corpo, nas pernas, braço, você fica enxagado e coça e, meu Deus, aí atrai mosquitos, é horrível. E mandado por Deus não tinha cura. Que dor! A roupa grudando no corpo, aquela secreção. O coração do homem duro e uma nação toda pagando. Por causa da resistência daquele homem do coração duro. E vieram as ameaças de Deus. Versículo 13. Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, Deus dos hebreus, deixa ir meu povo para que me sirva.
porque desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus servos, e sobre teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido minha mão para te ferir, a ti e ao teu povo, com pestilência, e para que sejas destruído da terra. Mas de veras para isto te mantive, para mostrar o meu poder em ti, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te levantas contra o meu povo para não os deixar ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem, animal que for achado no campo e não for escolhido ou recolhido à casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Quem dos seus servos de Faraó tenha ou temia a palavra do Senhor, fez fugir seus servos e o seu gado para as casas. Mas aquele que não tinha aplicado a palavra do Senhor ao seu coração, deixou seus servos e seu gado no campo. Eita, irmãos! Deus ainda tinha a preocupação de avisar. Nós estamos vivendo dias hoje terríveis. Estamos vendo aí o nosso mundo se encaminhando para um final trágico. Está se afunilando os entendimentos políticos, econômicos. Nós estamos acompanhando os noticiários. Agora mesmo está vendo aí a eleição nos Estados Unidos, né? Encaminhando para um desfecho que não sabemos o que será do futuro. Mas a palavra de Deus tem que se cumprir. Nós que temos consciência das Escrituras, não podemos achar, mas isso é assim mesmo. Sim, é assim mesmo. Mas lembre-se que é cumprimento da palavra de Deus. As grandes potências mundiais estão se unindo, querendo facilitar as coisas para o homem acreditar que há solução humana para a humanidade. Mas não há não. A solução vem do Senhor. Faraó era o homem mais poderoso do planeta até então. Era como Donald Trump hoje. Mas simplesmente Deus fez dele o que quis. Não é? Quem assumirá agora o comando da nação mais poderosa do mundo também? Não sei se será ele que continuará ou outro, mas não poderá fazer nada que não seja a vontade de Deus. Mas nós sabemos que muitas coisas terão que acontecer para se cumprir. Faraó não amoleceu o coração. Deus avisou, vai vir saraiva, tire os animais do campo, esconda os servos, guarda-se na casa que vai cair sobre tudo e todos. Então ele não deu ouvido. Né? E aqui no versículo 23 diz assim, do capítulo 9, então Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. Nós lemos lá nos Salmos que os relâmpagos são formados por Deus, é fogo, sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado. Entre a saraiva muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito, tudo quanto havia, no campo, desde os homens até os animais. Que coisa tremenda. Também a saraiva feriu toda a erva do campo, e quebrou e todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Ei!
Deus tem cuidado de ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará. Deus cuidará de ti, nação eleita de Deus. Aonde estava o povo de Israel? Não teve saraiva, não teve piolho, não teve mosca, não teve rã. Não! Aleluia! Que Deus tem compromisso com o seu povo. Ele avisou, eles não creram. Infelizmente, hoje Deus está avisando a igreja. Vigia, ore. Os sinais estão acontecendo aceleradamente. E tem muita gente brincando, aproveitando a carne, o pecado, esquecendo as advertências de Deus. Fuja, meu irmão. Se abrigue, foi o que Deus falou. Vai cair saraiva e fogo. Mas eles não creram. E então veio a destruição. Deus não faz nada de surpresa, não. No capítulo 10, Deus ameaça Faraó com praga de gafanhotos. Olha, se a saraiva, como diz aqui, os vegetais, plantações, foram devastados, queimados, dizimados, desfolhou tudo, danificou todo o plantio. E agora gafanhoto. Misericórdia. E todos nós sabemos que gafanhoto, irmão, eles atacam em bloco. Eles têm uma liderança terrível, que vai e desfaz, limpa o campo, as plantações, e eles não comem qualquer tipo de planta, eles preferem principalmente as que produzem alimentos. Há pouco tempo estava invadindo, chegando na fronteira do Brasil aí, grande enxame de gafanhoto, estava tirando o sono dos brasileiros. Então vocês vejam como as coisas são assustadoras. Eles estavam pensando no meio de se defenderem da praga. E lá aconteceu. O gafanhoto veio e arrasou com tudo. Mas o coração de Faraó continuou fechado. Ei, queridos irmãos. Aí então, depois da praga dos gafanhotos, a praga das trevas. Irmãos, trevas à noite é normal. Uma noite sem lua, sem estrelas, é normal. Quando não há energia, você tateia para andar. Foi criado no interior, não havia luz. A gente às vezes se amparava com um farol, uma tocha de bambu com querosene, aonde você conseguia caminhar à noite para a igreja. Mas treva mesmo. Você não sabia quando pisava em poça d'água, em cima de algum animal, você não tinha noção. E foi o que aconteceu lá, trevas, em plena luz do dia. Ah, horrível, apavorante. Quando há um eclipse de dia que começa a escurecer, o pessoal já tem um medinho, né? Imagine trevas mesmo. Você tem que estar acendendo lamparina. E mesmo assim o coração de Faraó estava duro. Aí então veio o desfecho. E este, sim, foi um desfecho fatal e cabal. Antes disso, as trevas já é apavorante. Aí então vem o anúncio, do capítulo 11, né, da morte de todos os primogênitos dos egípcios. Os hebreus, Deus está sempre mantendo uma separação. O povo de Deus estava fora dessas punições. E Faraó, naturalmente, ele se cercou de todo cuidado. Mas aqui, principalmente na minha habitação, não entra. Ele deve ter reforçado bastante a segurança, que seu herdeiro estava lá dentro, não é? E tal. Mas, queridos irmãos, não adianta. E Deus não... Quando Deus quer fazer, Ele faz as coisas muito bem feitas. Não era só o primogênito humano, não. Era de todos os animais. Coisa terrível, né? Diz aqui no versículo 5, ou 4, ele disse mais Moisés, assim o Senhor tem dito, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito.
E todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, o primeiro, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva, que está detrás da mão, todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, semelhante e nunca haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão morrerá. Aleluia! Ou morrerá sua língua, desde os homens até os animais, para que saibas que o Senhor fez a diferença entre os egípcios e entre os israelitas. De qual grupo você quer participar, meu irmão? Ficar do lado dos egípcios, folgados, idólatras, que tiravam onda com o povo humilde escravizado, ou do lado daquele povo humilde, que era o povo hebreu? E diz aqui a palavra do Senhor: então todos estes teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: saiu tu, todo o povo que te segue, e as pisadas, e depois eu sairei. E saiu de Faraó em ardor de ira. O Senhor dissera a Moisés e a Faraó: vós não ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel da terra do Egito. Então, meus queridos irmãos, isso é só para vocês terem uma noção o que Deus é capaz de fazer em prol de um povo que Ele ama. Estou aqui lendo e fazendo um paralelo com nossa vida atual. Claro que hoje nós não temos um faraó nos escravizando, não temos um faraó como algoz, ele não está literalmente nos escravizando, mas tem o Egito, o pecado, que é encantador. Tem muita gente que já foi liberto, já foi tirado da escravidão do pecado, mas simplesmente, por qualquer razão, né, já avançou bastante no deserto, já caminhou bastante sob a liderança do Senhor, sob a direção de Deus, e hoje, por uma razão ínfima, pequena, deu uma recaída, desejou, as coisas se ficaram para trás. Você sabe que lá no Egito só teve desgraça, piolho, saraiva, treva, rã, mosca, água virou sangue, morte. E você ainda quer voltar para lá, meu irmão? Deus está falando com você. Egito não é lugar para os remidos. Você é da descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó. Estava esquecido no inferno e Deus te tirou. Te libertou, te deu novidade de vida, te deu um linguajar leve, palavras sábias de autoridade, palavras de aconselhamento, palavras de poder que cura, que transforma, que levanta caídos. Você é referência. Aleluia. E agora quer voltar? Por quê? Pra quê? Se você vivia chicotes, comendo migalhas, sofrendo humilhações, Deus tirou um fardo pesado de você. Prometeu uma terra onde manda leite e mel. E para aqueles que foram fiéis, para aqueles que obedeceram, chegaram à terra prometida. Mas murmuradores, caluniadores, idólatras, trapaceiros, pessoas que desobedeceram a ordem do sacerdote, que faziam o que bem queria de suas vidas, pereceram no deserto. Em algum lugar a terra se abriu, engoliu vivos. Você quer esse futuro para você? Não, eu creio que não. Abrace a fé, use a fé, creia nas promessas. Nós estamos chegando ao tempo do fim. Nós estamos vendo coisas que nunca vimos na nossa vida. Tenebrosas, heresias,
Pessoas querendo reinventar coisas que já está escrito o suficiente para levar a gente para o céu. E tem muita gente seguindo, se desviando, perdendo a referência, sabendo que Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não precisa inventar nada, não precisa seguir nenhuma filosofia nova. É Jesus de Nazaré que vai levar você para o céu. Foi Ele quem deu a vida por nós. E Ele disse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O próprio Moisés, que foi tão fiel, foi tão santo, a Bíblia relata que homem como ele, não houve outro igual a nível de santidade. Manso, um homem manso, um homem que teve liberdade de falar face a face com Deus, foi fiel até a morte. Aos 120 anos, Deus o chamou para ficar com ele. Nós não vamos viver para sempre. Até os escolhidos, até aqueles que são elogiados por Deus, fazem tudo como Deus manda fazer. Um dia são chamados. Mas isso não tira o mérito de ir para a eternidade com o Senhor. Agora, para aqueles que se afastam e abandonam, cuidado! Cuidado! Deus é zeloso. Quando o povo clamou, depois de 400 anos, ele lembrou da promessa e fez Abraão, Isaque e Jacó. Ouviu o clamor, criou uma situação com Moisés para ir lá e libertá-los. Hoje eu estou profetizando na tua vida para você ser liberto da escravidão do pecado que te amordaça, te amarra, te deixa preso, sem força. Sai desse abismo. Assuma compromisso com Deus e seja abençoado em nome de Jesus. Volta aos braços do Senhor. Deserto não é lugar para parar. Não é lugar para acampar e ficar permanente. Quando a luz ou a nuvem se deslocar, se desloque com ela. Não te faltará pão, água, proteção e livramento. Foi Ele quem abriu o mar ao meio. Foi Ele quem parou o Jordão. É Ele quem confundiu os inimigos de Gideão. É Ele que está cuidando da igreja atual. Não deixe o Covid-19 te matar em casa, preso, com medo. Reaja! Oh, aleluia! O Senhor é o nosso general. As saídas da morte pertencem a Ele. Foi Ele quem mandou a morte ir lá e ceifar os egípcios. Então não tenha medo. Tenha fé, coragem. E seja abençoado em nome de Jesus. Que o Espírito Santo permaneça iluminando o seu caminho. Aleluia. Que seja aquela luz que brilhava no deserto para os egípcios, que brilhe sobre você em nome do Senhor. Amém? Que a sombra do Onipotente, aquela que guardava no sol causticante do deserto, permaneça sobre a sua tenda também. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, irmão. Se agarre com Jesus.